Post Scriptum. História posterior da controvérsia e sua importância atual. Que importância há para o leitor do século XXI a controvérsia por detrás do livro de Lutero, A Escravidão da Vontade? Durante a leitura desta versão sumariada e simplificada, é possível que você tenha ficado impressionado com a grande habilidade de Lutero no debate. Porém, o que realmente deve nos interessar é se a posição por ele defendida é mesmo ensinada pelas Escrituras. Se o que ele escreveu é o ensino da Palavra de Deus, então precisamos dar-lhe atenção nestes nossos dias. Algumas pessoas simplesmente chegarão à conclusão de que aquilo que Lutero escreveu chama-se atualmente calvinismo, entre aspas, e isso fará com que ignorem o assunto. A Igreja Luterana de nossos dias parece estar fazendo exatamente isso, e não há dúvida de que muitos cristãos evangélicos da atualidade farão a mesma coisa. Quando estudamos sobre o período da Reforma, torna-se-nos patente que os líderes do protestantismo, Lutero, Calvino, Busser, Beza, Melanchthon, João Knox, etc., concordavam que o homem, por sua própria natureza, é incapaz de fazer qualquer coisa que contribua para a sua salvação, e que Deus é absolutamente soberano na sua graça. Os reformadores podem ter diferido a respeito de outras coisas, mas todos concordavam quanto a isso. Estaríamos expressando a verdade ao dizer que essa era verdadeiramente a doutrina fundamental da Reforma. Com grande frequência, concebe-se que a doutrina da justificação pela fé seja a verdade central da teologia reformada, mas os reformadores, ao retornarem ao ensino do apóstolo Paulo, enfatizaram que a salvação do pecador deve-se inteiramente à graça de Deus. A doutrina da justificação pela fé é importante porquanto salvaguarda o princípio que afirma que o homem é um pecador totalmente incapaz, que só pode ser salvo mediante a graça divina. Porém, a verdade central da reforma é que a graça de Deus é soberana e é conferida gratuitamente. Nunca cessou totalmente a oposição contra a posição assumida pelos reformadores. Chegou mesmo a bramir fortemente dentro da heresia arminiana, a qual nega que o homem seja totalmente incapaz, sugerindo que a salvação realmente depende de algo que fazemos por nós mesmos. Esses princípios foram ensinados por um homem de nome Jacó Arminio, que era professor de teologia da Universidade de Leiden, na Holanda, no ano de 1603. Em 1618, um sínodo internacional reuniu-se por 6 meses em Dort. Ali, os ensinamentos de Armínio e seus seguidores foram rejeitados e denunciados. O arminianismo, entretanto, não morreu por causa do sínodo de Dort. Continua vivo e ativo. João Wesley popularizou e esta posição continua tendo muitos seguidores. Mas o que o ensino arminiano faz é dividir a salvação dos pecadores entre Deus e os próprios pecadores. Diz que parte da salvação cabe a Deus e outra cabe ao homem. Por sua vez, o ensino da Bíblia, em torno do qual os reformadores estavam concordes, refere a Deus todo o crédito pela nossa salvação. A salvação depende da graça soberana de Deus, da completa e perfeita obra de Jesus Cristo e da eficaz e toda poderosa atuação do Espírito Santo. Deus é quem recebe toda a glória, abre aspas, a salvação vem do Senhor, fecha aspas. O arminianismo aproxima-se muito dos ensinos de Roma acerca da salvação, pois ambos ensinam que Deus é incapaz de salvar o pecador sem a cooperação dele. Se a cooperação do pecador é essencial, como Saulo de Tarso poderia ter sido salvo? O ensino arminiano é uma negação e rejeição do cristianismo neotestamentário em favor de uma religião de obras humanas. Depender de si mesmo quanto à fé não é diferente de depender de si mesmo quanto às obras. Uma posição é tão anticristã quanto a outra. O livro que você acabou de ler trata de uma questão vital. O que Lutero defendia continua digno de ser defendido. O que os reformadores sustentavam continuam digno de ser sustentado. Lutero e os demais reformadores ensinavam a salvação pela graça, conforme é claramente revelada na Palavra de Deus. Não há questão mais importante do que essa em nossos dias. O que Lutero escreveu continua sendo necessário hoje. A palavra de Deus nunca se torna obsoleta, e Deus continua falando aos homens de hoje, como sempre o fez.